E esse, se um dia tiver em streaming e tal, eu até assisto. Mas ir no cinema, sinto muito. Mas tem muita... Na última semana estreou Jogos Mortais 10, o filme que promete reviver a franquia e trazer de volta o John Kramer. Bora então descobrir se esse filme realmente é tão bom quanto todo mundo tá falando. Sejam muito bem-vindos ao Cine Interativo, eu sou Paulo Silva e se você tá aqui pela primeira vez, já te convido a se inscrever no canal. Claro, se você gostar do conteúdo. Mas se você já é inscrito, já deixa aquele like pra dar aquela impulsionada na divulgação do vídeo. Esse vídeo vai ter algumas partes com spoiler, mas podem ficar tranquilos que tá tudo marcado aqui na timeline. Então se vocês não quiserem ver, é só pular pra próxima parte. É como diz o ditado, falador passa mal. E em duas oportunidades que eu tive de falar desse filme aqui no canal, digamos que eu não falei muito bem dele. Até porque as últimas produções dessa saga estavam cada vez piores. Mas aí começaram a sair as primeiras críticas, as opiniões do público também. E eu comecei a olhar aquilo e pensei que talvez tivesse uma chance de eu estar errado. Aí, como essa semana tá tendo aquela promoção de cinema R$12, eu pensei, por que não dar uma chance pra esse filme? E como sempre, sem enrolação, eu já vou dizer pra vocês que eu gostei do filme e que eu tava errado sobre ele. E até poderia ter colocado ele no vídeo de filmes promissores da segunda metade do ano. E olha, vou até dizer pra vocês que pra mim esse foi o melhor filme da franquia depois do original, é claro. Mas pessoal, calma que eu não sou muito fã dessa saga, então a minha opinião não é tão parâmetro, já que eu só gosto mesmo do primeiro e do terceiro. Com certeza, o maior destaque e a melhor coisa desse filme é o John Kramer, que nos primeiros filmes era um baita personagem e depois só ficou voltando em flashback nos últimos filmes da saga. Aqui a gente vai ter uma visão totalmente diferente do Jigsaw. A gente vai ver o lado humano dele. Só depois que eu assisti o filme que eu parei pra pensar como é bizarro que só no 10º filme da saga o Jigsaw foi o protagonista. A história do personagem já era interessante. E aqui, quando o filme se aprofunda, ela fica ainda melhor. Por mais que eu tenha assistido dublado, deu pra perceber uma ótima atuação do Tobin Bell. Porque até chegar ali na metade, mais ou menos, que é quando os jogos começam, ele carrega o filme sozinho praticamente e não deixa a gente na mão. Na parte com spoilers, eu vou falar mais disso. Porém, o que eu posso adiantar é que tem várias cenas em que ele precisa demonstrar emoção e a gente compra facilmente. Talvez o único problema seja a idade do ator, que já tá na casa dos 80 anos, e tá interpretando o personagem quando ele começou a saga 20 anos atrás. E a gente consegue perceber facilmente a diferença do tempo. Mas talvez eu que esteja sendo aí um pouco chato com isso, e se ignorar não atrapalhe em nada. Enquanto o filme tá contando ali a história do John Kramer, ele se mantém lá no alto. É muito interessante a gente ver ele ali em algumas cenas, que inclusive até remetem a filmes anteriores. A gente também vê como estava sendo todo o processo de tratamento dele contra o câncer, e a gente vê também como ele se portava ali no cotidiano, o dia a dia dele mesmo, como ele interagia com outras pessoas. E isso é muito bacana porque tira todo o exagero dos últimos filmes, em que o cara era praticamente um deus. Porém, infelizmente, o filme dá sim uma caidinha quando começam os jogos. Porque daí ele vai voltar para uma área que a gente já tá acostumado. E acho que daí ele perde um pouco a novidade. Porém, dessa vez que as pessoas que vão participar dos jogos fizeram mal diretamente ao John Kramer, isso até acaba fazendo com que a gente fique um pouco do lado do vilão. E não é como nos outros filmes em que os personagens eram apresentados e eram simplesmente jogados nas armadilhas. E por falar nas armadilhas, como em todos os filmes dessa franquia, elas são muito interessantes e desafiadoras. E é claro que o gore rola solto ali, e é xarope de groselha pra todo lado enquanto os jogos acontecem. Eu vou ser um pouquinho chato de novo e dizer que algumas cenas ali pra mim pelo menos pareceram um pouquinho mal feitas na questão da maquiagem.
E tem uma que entra ali uma computação gráfica que não tá muito legal. Mas eu sei que eu que tô sendo bem chato com isso mesmo. Mas a cena em que aquele cara tem que abrir a mente dele, digamos assim, que tá lá no trailer, essa eu tenho que admitir que tava muito bem feita. Outra coisa um pouquinho chata nas cenas dos jogos é aqueles cortes frenéticos que eles colocam na edição. Porém, eu acho que nesse filme não tava tão exagerado quanto nos últimos. E outra coisa que já me incomodava um pouco nos outros filmes é que as pessoas demoram muito para tomar certas decisões, assim como nos outros filmes. Como eu já disse, o filme cai um pouco sim quando começam os jogos, porque a história do John Kramer estava muito interessante. Mas eu acho que ele realmente fica lento demais quando ele vai pro finalzão mesmo. Tem uma personagem que acaba ganhando muito tempo de tela e ela é muito caricata. E eu acho que ele acaba se perdendo um pouquinho nesse pedaço, mas nada que estrague o filme. Como sempre, tem um plot twist no final do filme que é revelado com a música clássica da saga. Ele é um pouquinho forçado e previsível, mas não chega a ser ruim. Depois que o filme acabar, fica que tem cena pós-créditos. E tenho que dizer que foi até um pouco nostálgico assistir ela. E os realizadores já disseram que só depende do público, porque eles já têm ideias para continuações. E como o filme já se pagou só na estreia, com certeza a gente vai ver o John Kramer novamente. Agora eu vou entrar na área dos spoilers. Então, se você não quiser saber, é só pular para a próxima parte aqui na timeline, beleza? Vamos voltar a falar do Jigsaw aqui. No começo do filme, quando ele tá lá no hospital, fazendo o tratamento do câncer, descobrindo que não tem salvação e que ele vai perder a vida, o Tobin Bell entrega uma atuação muito boa, porque em todos os filmes o personagem sempre estava com aquele aspecto muito neutro, sem expressão, uma coisa que contribuía para dizer que ele não era um vilão, e que realmente acreditava naquela ideologia. Mas aqui, quando ele descobre que existe uma possibilidade dele sobreviver, ele muda completamente e demonstra outros tipos de expressão. E como eu disse, muito disso é graças à atuação do Tobin Bell. Por exemplo, na cena em que ele descobre da possibilidade do tratamento, só no olhar dele a gente percebe que ele se encheu de esperança. Mas tem uma cena ali que é muito boa. Ele parece que tá ali fragilizado no hospital, até que ele vê um cara roubando ali uns pertences de um homem que tá num leito do hospital, e ele já faz aquela cara vilanesca e dá uma fuzilada no cara só com o olho. E nisso já corta pra uma cena de um jogo em que o cara tem que ficar girando um botão, e cada vez que ele gira, quebra um dedo, e se ele não fizer isso, digamos que ele vai perder a visão dele. E pra mim, pelo menos, esse foi o melhor jogo do filme todo. Mas daí, quando o jogo acaba, a gente descobre que o John Kramer estava imaginando tudo aquilo, porque é o que ele pretendia fazer com aquele funcionário do hospital. Só que daí o cara vai e devolve os pertences do homem que estava ali na cama, e acaba sendo até uma cena meio que engraçada, porque o John Kramer passa por ele e fala que foi a decisão certa. Depois que o John Kramer descobre que o pessoal enganou ele e não fez o procedimento cirúrgico, aí ele vai fazer os jogos com esse pessoal. E quem aparece para ajudar ele é a Amanda, que já era ajudante dele nos primeiros filmes. E foi muito legal rever essa personagem. Ela também acabou sendo um pouco prejudicada pelo fator do tempo, já que esse filme se passa antes do segundo e a gente consegue ver claramente que ela tá bem mais velha. Mas ignorando isso, eu acho que ela foi uma ótima adição na trama e não entrou só pela nostalgia. Um outro ponto um pouco negativo também é que um pouco antes do John Kramer fazer a cirurgia, ele encontra um cara ali, um tal de Parker Sears. E enquanto os jogos estão acontecendo, esse cara aparece lá no galpão, dizendo que sabe que o pessoal enganou ele também. Só que se a gente parar pra pensar só um pouquinho, já dá pra perceber que esse cara tá no meio do rolo também. Senão não teria como ele saber onde o pessoal tá. E é aí que a gente entra no plot twist previsível. Porque ele começa com o Parker revelando que ele estava junto com o pessoal ali, o que era óbvio. Inclusive, ele até tem ali um relacionamento com aquela doutora Cecilia Patterson, que é quem enganou o Jigsaw.
E como a gente já estava prevendo isso, não é nenhuma grande surpresa. Aí eles começam a conversar e fica ali uma enrolação, até que eles colocam o John Kramer na armadilha que era para a Dra. Pederson. E no que eles deixam ele na armadilha e vão ali numa sala pegar o dinheiro que o Kramer tinha pego deles, que é o dinheiro que eles pegaram das pessoas que eles enganavam, no que eles entram numa sala, eles ativam uma armadilha. E aí entra aquela música e mostra que o John Kramer já tinha previsto que tudo aquilo ia acontecer, como a gente já viu em vários outros filmes dessa franquia. E assim, é um pouquinho forçado, mas não é nada tão absurdo quanto a gente viu nos últimos filmes. No começo do filme, mostra que o John Kramer estava frequentando alguns grupos de auxílio com outras pessoas que também estavam lutando contra um câncer. E lá tinha um cara que também disse que era paciente terminal. E depois de um tempo, foi justamente esse cara que falou pro John Kramer do tratamento com a Dra. Pederson. Ou seja, ele também estava no meio do rolo. E ainda na cena pós-créditos, o John Kramer pega esse cara e onde que ele leva ele? Pro banheiro do primeiro filme. E ele vai passar por um jogo também. E quem aparece ali como ajudante do John Kramer é o detetive Hoffman, que foi quem assumiu o manto do Jigsaw nos últimos filmes. Eu acho que vale sim a pena assistir esse filme no cinema, principalmente se você for essa semana que tá tendo os ingressos mais baratos. Se você gosta de filmes de terror, acredito que vai gostar desse, porque ele é um filme bem funcional. E se você for fã da saga, acredito que também vai gostar, porque ele retoma bem o estilo mais clássico da franquia. E pra mim esse filme só tem um único defeito grave, que é o fato desse filme estar 20 anos atrasado, já que o subgênero dele já não tem mais tanta força. Mas agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês vão assistir Jogos Mortais 10. E caso você já tenha assistido, conta aí o que você achou do filme, beleza? Se gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele like. E se gosta desse tipo de conteúdo de cinema, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Muitíssimo obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!